I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Recebo-vos com vagar, moderado entusiasmo e outro tanto de felicidade neste modesto estaminé, embora singular, mobilado para que se sintam em casa, isto é, tempestades em cima e inferno nos pés. Só saem daqui mortos ou formados com distinção na disciplina de Fakir. Como é que vocês estão? O podcast chama-se Império das Aspas, onde eu desembrulho a língua com vagar, com vista a falar de um livro ou outro, ou um tema relacionado com a esfera enigmática. É uma palavra desajustada para nos referirmos a algo que nos escapa. Somos perdigueiros de focinho desafinado que perseguem uma perdiz fictícia. Há uns apontamentos do Kafka que fala sobre isso. Investigações de um cão, uma coisa como outra qualquer. Até podíamos desdobrar isto. O homem tem sempre vontade de perseguir. E como é que eu me chamo? Roberto Gamito ou Roberto Gamito, dependendo do vosso à vontade de pronunciar o R, ou melhor dizendo, o vosso entusiasmo. São entusiastas da letra R, façam um favor, demorem-se na letra R. Sejam gagos momentâneos na pronunciação da letra R. Roberto, até ajuda, é como se fosse uma espécie de pigarrear de Pavarotti, não é? É um R, liberta ali a nhanha, muito característica destas épocas, que no meu caso são todas porque eu sou asmático e tenho sempre as goelas atravancadas com muco. Eu sou um nómada do muco. Mas esquecendo estas caracterizações que não embelezam em nada se a ideia é vendermos enquanto produto ou enquanto ser humano, que faz palestras do inconveniente ser mercadoria, quase um pós-Cioran, mas esquecendo estas coisas que nos atravancam a língua com o fito de mostrar um mundo de outra forma, pincelar isto com outra cor e pôr na estante como a novidade da semana. Passei a semana passada e isto já cá estava. Não me ludibriam desta forma. Empenhem-se na trapaçaria, na patifaria. Mostrem-se, exibam-se como uns magnos vigaristas. Império das Aspas, vou pegar a ponta que ficou por burilar no episódio anterior. Estava a tentar tecer ligações entre o Erasmo Roterdão, em virtude de ter lido recentemente o livro de Stefan Zweig sobre o mesmo, O Triunfo e a Decadência. Não sei se é assim, mas a memória repesca o título desta forma. É a memória a elaborar. Não é o impressionismo. Volta e meia fica bem definir estas coisas. Nós estamos na época em que nós somos inventariadores de termos que foram herdados. Muita gente os trabalhou, criou obra em torno da qual giram palavrinhas e palavrões e figuras e figurões, usámo-las como quem palita aos dentes. Nunca nos pomos a refletir sobre tal. O que é que quer dizer impressionismo? É a primeira impressão após a qual nós atiramos-nos para a folha ou para a tela. Exemplo muito, talvez, paradigmático, se fosse uma figura da cultura, seria esta a palavra, é paradigmático de situação, e agora é um mamarracho linguístico, estou a pôr em chumaços em barda, pois isto é de improviso e não sei o que é que é de dizer, agora sou um realista. Quero um podcast sério, dentro da esfera do vígaro e do bufão. Eu sou um bufão, aproprio-me da palavra bobo, não da forma que vocês usam, volta e meia, por estes dias, a palavra bobo vem à baila. O bobo vem à baila. Bom nome para podcast. O bobo vem à baila, mas sempre desacertadamente. Sempre com um viés. O bobo tornou-se uma espécie de pinhata. Tornou-se quer pinhata, quer fonte de todos os equívocos. E que vão desaguar em 1001 noites de netinho. Oh Mila,
Eu esqueci-me o nome da Sherazade. Isto é só um prefácio para eu ganhar elan para falar de Erasmo de Roterdão, desse livro de Stefan Zweig, O Triunfo e a Decadência, ou seja, o auge e a decadência, talvez pincelar contextualmente, pintar grotescamente, na medida que vou unir tudo, esse é o sentido de grotesco, cornos, corpos e o queiraças. Já agora faço um reparo, e não me esqueci do impressionismo, estamos no tom, em princípio, do Túnel de Vento. O Túnel de Vento é impressionista, é a primeira impressão e vamos por aí fora como se fôssemos o Manet ou o Monet ou o Cézanne ou o Van Gogh. Diante da primeira impressão corremos antes que a inteligência ponha o seu pezinho no salão de bailes. Evidentemente, quem diz inteligência diz pensamento, estamos sempre condenados ao fracasso, como quase todas as empresas. Empresas no sentido que era utilizado anteriormente, agora é só um sítio com um toldo. Esquecendo isso, Cézanne, Monet, há essa representação num dos livros de Proust, não me lembro qual, o gajo atira-se a descrever a tela de um pintor inexistente. Somos tão rápidos que, se calhar, é uma forma sagaz de nos adiantarmos à inteligência. Aquilo que, de uma forma ou de outra, os surrealistas perseguiram. Tentar pôr o pezinho em ramo verde antes que a inteligência se aproximasse, pensando na inteligência como algo utilitário. A inteligência era algo que ia à frente, uma espécie de podengo, ela é que nos dá o sinal da existência da lebre nas imediações. E talvez até cheire um pum ou outro do Aquiles que está cabisbaixo desde que perdeu essa corrida. Fechando o prelúdio, agora sim, Stefan Zweig, contexto, ele estava no centro das maiores reformas, tendo à cabeça uma figura, o Lutero. O Lutero, não sendo nenhum parvo nenhum, tendo em conta os parvos que nós temos à nossa disposição no século XXI, comparativamente ao gênio da altura, se houvesse, suponho que há enciclopédias, esta hesitação deve-se ao facto da enciclopédia propriamente dita talvez tenha surgido enquanto género com o Diderot. E o tipo só aparece mais à frente. Mas se aparecesse um verbete em qualquer sítio de gênio, era a figura de Erasmo de Roterdão que aparecia, era a figura acima de todas as outras. Cá em baixo estavam Leonardo da Vinci, era uma figura mais ou menos consensual, até que estala ao verniz. E aqui também nos diz qualquer coisa sobre a postura intelectual do Erasmo de Roterdão. Gostava de defender as coisas, mas cada um na sua casa. Não quer cá pugilato de línguas. Ao mínimo conflito, eu vou para casa beber o meu vinho especial que, segundo ele, lhe ajudava nas 1000 maleitas. Ora, podemos estar a descortinar uma falha no Erasmo de Roterdão, o facto de ele ver no vinho a cura para todas as maleitas, ou então um gênio da medicina. As escolas de pensamento dividem-se. O facto de ter aparecido Lutero e ter criado um grande cisma na Igreja fez com que a postura real de Erasmo, no que diz respeito aos debates, ficasse mais à tona. Erasmo de Roterdão andava de sítio em sítio, quando via a coisa estalar, adotou, eu acho que isso ficou expresso no episódio anterior, adotou a mesma postura que teve em relação à peste negra. Viveu o último parágrafo da peste negra e isso fez com que ele se tornasse uma pessoa muito ciosa do seu espaço. Uma espécie de gênio siamês com o seu perdigueiro. De Frankenstein, em que uniu o homem e um perdigueiro. Tinha um faro para a peste negra e depois, assim que sai a peste negra, entra em cena não me vou aproximar. Podemos estar diante de uma espécie, percebo o anacronismo, do primeiro germofóbico da história humana. E no seu tempo, uma coisa é ser germofóbico hoje e ser humanista, que é uma contradição em termos, mas felizmente tinha um cabeção à altura. Outra coisa é ser germofóbico ali no final da Idade Média. Se quiserem posicionar-se, o final da peste negra é ali uma transição para casar com o Foucault, naquilo que eu gostaria de pincelar, muito rudimentarmente, com a sua história da loucura, e uma figura real, embora chegado aos nossos dias como parte de um bestiário, o leproso. O leproso, tal como a peste negra, são marcadores de uma época que teve as suas idiosincrasias, era o que eu diria se estivesse num programa da Antena 2, 1, não sei, qualquer sítio com uma antena, e essa antena reflita no branding da rádio. Um gajo se fosse como pode, é de improviso, não há guião, ainda que o guião seja escrito na pele a sangue, como aquela personagem no Código Penal de Kafka, se a memória não me falha.
vai escrevendo às tantas, parodiando essa situação de Kafka, desse conto, escrever um poema de amor nas costas de um gajo, um poema extenso, e no último ponto final coincidia com a nossa morte. Pronto, estamos aqui a parodiar Kafka, o grande profeta da burocracia, que é das coisas que mais me causou ansiedade durante a vida. Talvez tenha sido isso que criou uma ligação entre mim e Kafka. E as orelhas, temos orelhas, não tenho ainda as orelhas avantajadas de Kafka, não recorri ainda a serviços de prostitutas, coisa que o levou ao cancelamento póstumo. Cancelamento em vida é uma coisa, mas o cancelamento póstumo para mim é humor. Cancelamento em vida é angustiante, não há humor. Cancelamento póstumo, para mim, é pá. Às tantas também, não sei se chegou aí, andamos com o cadáver de Kafka de um lado para o outro, como aconteceu com figuras, por exemplo, o Laurence Sterne, do Tristram Shandy. Andam pedaços de cadáver por aí, restos e ossinhos, e às tantas temos um verso, é do Camilo Peçanha, não é? Dos ossinhos e das pedrinhas. Voltando ao Erasmo Roterdão. Aqui aconteceu com especial nitidez um episódio que de tempos a tempos se repete. Nós, quando vemos uma figura populista contra alguém de razão, sendo que a pessoa de razão, encabeçada por Erasmo Roterdão, chegou a nós por fotocópias, um esboço, uma espécie de protótipo de quadro abstrato, sendo que é uma imagem de Rorschach. Nós pomos-nos naquela imagem, uns veem uma ilha, outros uma borboleta, outros veem, sei lá, um arquipélago da angústia. O Erasmo Roterdão não conseguiu bater de frente com uma figura que era muito mais veemente na questão do discurso. E o Erasmo prefere sempre a fuga. Uma ideia de Canetti, o homem só tem dois modos, ou em luta ou em fuga. O Erasmo Roterdão, para não o simplificar em demasia, pois essas figuras não merecem essa simplificação em cima do joelho, escolheu a sua luta à distância. Aquilo que eu aprendi recentemente, no livro A História da Beleza, de Humberto Eco, em qualquer uma das ideias, das concepções, nós nunca achamos apenas a concepção. Tudo está ligado a tudo e não é preciso ser paranoico. A beleza é um esqueleto onde nós depositamos todas as esperanças e saqueamos todas as esperanças, muito grosso modo. A geração deposita as suas esperanças no cadáver da beleza, acreditando ressuscitá-la, e a geração seguinte retira essas esperanças, põe a circular noutros mercados, deposita as suas, tenta da mesma forma. E foi isso que aconteceu, muito grosso modo, século após século. Há um momento, no período chamado decadentismo, figuras literárias do Oscar Wilde, do outro Huysmans, do Ao Arrepio, acho que é assim que está traduzido na nossa língua, expressa esse final de linha no que diz respeito ao lado luminoso da beleza. Começámos a ver o outro lado, os bastidores, e depois também há uma ligação com o mal, olhando para o diabo com outros olhos, até humoristicamente. Mesmo apesar da queda, olha para o gajo como ele é bonito. É como se a beleza, ao ser rodada, mostrasse sempre outro lado, sempre outra faceta. Houve dois caminhos. Houve o caminho da aproximação, que talvez tenha culminado no romantismo, e o lado da distância, podemos nomeá-lo muito resumidamente, movimento de aproximação, distância, um movimento de aproximação que culmina com o tato enquanto sentido desmistificador, e a distância, o cinismo, que pode redundar, como David Foster Wallace disse, numa espécie de atitude apocalíptica. A meta-abordagem é tentar aniquilar as coisas na distância. Se pensarmos no artista e o artista tem ao seu dispor todo o arsenal, o artista coreografa o seu gesto artístico, transforma isto numa dança, aproximações e passos para trás. Tentar mesclar o arsenal do cinismo com o romantismo, e a algures surge a ironia. A ironia, no que diz respeito à beleza, mais propriamente na pintura, é tentar aqui uma espécie de meio termo. É estar próximo e afastado ao mesmo tempo. E isto tem implicações, porque parece-me incomportável. Mas foi um artifício que o homem arranjou, achou que o caminho da aproximação estava esgotado, o caminho da distância também já foi feito, encontramos aqui qualquer coisa, sendo que de facto, é a meia distância. É o compromisso possível, é a negociação. É a negociação entre a aproximação e a distância. Se pensarmos, segundo as palavras do Humberto Eco, é este o parecer. E foi isto que Erasmo de Roterdão fez em relação à razão. Eu estou apto a negociar, mas no abstrato. Porque num clima como estava, o que é que Erasmo de Roterdão lutou? Mesmo à distância, acima de todas as outras coisas, acreditava ser a semente de tudo o resto, o mal. Na medicina, durante muito tempo, foi a punheta, que era a semente de todas as doenças, acreditava ser o fanatismo. Ora, trocar ideias com o fanático é impossível. Houve lá uma altura até que foi para
para Cuscotos, a Basileia, na Suíça, pensando que era uma cidade neutra, mas mesmo aí chegaram aí consequências dessa luta. Tendo em conta este embate entre duas figuras importantes, a figura de Lutero e Erasmo, é engraçado perceber que a razão, mesmo dotada dos melhores argumentos, não pode nada contra um fanático. E agora replicar isto durante os séculos, percebendo que o fanático já não é um fanático à altura do Lutero, e do outro lado, supondo que me parece que esta figura de Erasmo, imaginando representantes de Erasmo em todas as gerações, como a figura do humanista e o humanitarista, é uma figura cada vez mais apagada quando começaram a entrar lógicas do mercado. Vai ganhando pés de barro. Mesmo quando adquire uma postura ficticiamente vertical, tem, acho eu que é fácil de ver, uns pés de barro. A minha garganta parece não me quer ajudar na continuação deste podcast. Passo rapidamente, ficou mais longo do que eu estava à espera este prefácio, mas não tenho muitos minutos antes que fique completamente afónico. Voltando para o Foucault, na História da Loucura, que possivelmente dará um episódio à parte, e talvez até se adequa, não sei se será o próximo, porque ainda estou nas primeiras 100 páginas. Logo ao início dá-nos uma chave que casa com esta história da razão. Até podemos sumariar com uma frase que fica bem numa latrina. A história da razão é a história dos seus limites. Isto está expresso em alguns livros, seja no de Foucault, seja... Eu acho que até Susan Sontag também foi por aí. Parece-me que é fácil de ver. Qualquer razão ou qualquer ideia, acho que é mais por aí, formulada desta forma, está presente em Nietzsche. Qualquer poder sem contrapoder resvala em tirania. E a razão não é exceção. Ora, sendo que a razão se oferece como opositor à loucura, ao querer ser hegemónica, ela própria é a maior das loucuras. E esta frase já tem obra. Tem obra mesmo lá desde o início. E aqui entra a figura do leproso. O leproso foi possivelmente uma das personagens em que o homem aplicou o guião da exclusão pela primeira vez. Havia sítios chamados leprosários por toda a Europa, não sei se por todo o mundo, mas por toda a Europa, em que essas figuras eram despejadas para lá, eram mal vistas. Porquê é que eu trago o leprosário, essa figura do leproso? Ao desaparecer, o seu aparecimento deve-se muito ao trânsito das cruzadas. Isto, segundo os escritos de Foucault, há uma correlação entre o movimento das cruzadas e o aumento de casos de lepra na Europa. Assim que as cruzadas terminaram, os leprosos foram diminuindo. Houve um momento em que se deram conta que já não havia quase leprosos e ficaram esses sítios ao abandono. E é aí que a razão entra, e depois também tem que ver com as figuras que foram aparecendo aos poucos, ao longo dos séculos, o Descartes, mesmo Montaigne. A razão começa a assentar a reais. Mas o que me parece importante, que foi revelador neste livro de Foucault, que fui conduzido a ele, já conhecia, mas pensei logo, hei de ler. Um livro que está, um filósofo qualquer que lançou agora 3 livros cá, divide as coisas por décadas. E eu peguei no terceiro, onde aparece o Adorno, Susan Sontag, o Foucault e outro que eu não me recordo. Preciso mesmo ler a História da Loucura, porque a história da razão é siamesa com a história da loucura. A razão, quando confrontada com a loucura, também já falei aqui, porque razão é que a razão teme a loucura. Vai desembocar naquela ideia de escritores mais ligados ao terror, o Poe ou Lovecraft. A razão tem medo que, ao olhar-se ao espelho, ou seja, a loucura enquanto reflexo dela própria, a razão tem medo de se encontrar ela própria. A loucura é como que uma espécie de reflexo imprevisto. A razão receia que seja o único espelho fidedigno. Há muitas expressões que metem um espelho. Os olhos são um espelho da alma, mas nunca particularizam. Que espelho é este? É um espelho curvo? Porque se for um espelho curvo, esta frase, que parecia simples, desdobra-se. Quando damos conta, temos um viveiro de monstros. Quer dizer que a visão apoca ou amplia aquilo que nós estamos a ver. E aí entra a história das percepções e aquela frase de Nietzsche, não há factos, apenas interpretações. E esta frase, que parecia sedutora, até tranquilizante, os olhos são um espelho da alma, há variantes desta frase. Então, de facto, a visão é uma espécie de fábrica de produzir monstros. Entronca noutra ideia. Os sentidos enganam-nos e a visão, enquanto patrona dos sentidos, tem um papel a dizer até na questão da razão, porque muitas vezes funda-se em dados empíricos. O tato, enquanto desmistificador, se bem que quando tocamos não estamos bem a tocar nas coisas, pode ser apenas outra ficção. Mas tudo assuntos laterais, voltando para a figura do leproso e leprosário, ao desaparecer esses sítios, os leprosários, ficaram vagos.
Em Paris houve uma altura que havia 40, se a memória não me falha. De repente, é verdade, isso dá para juntar tudo num leprosário. E nesse período em que o leproso começou a ser uma figura do bestiário, tal como o centauro, o unicórnio. Já agora faço este reparo, muitas vezes o unicórnio é descrito como do tamanho de um cabrito. E isso muda tudo. Uma espécie de cabritinho, uma cabra anã, isso muda tudo. Andar à procura de uma cabra anã é uma coisa, andar à procura de um cavalão com um corno é totalmente diferente. Um período curto em que agora temos este guião da exclusão, não o vamos aplicar a ninguém. A partir do momento que o leproso desapareceu, a razão tornou-se venenosa. Parecia que o leproso dominava todo o nosso ideário do pesadelo. Era a figura principal, secundária, figurante. Era de tal maneira omnipresente e provocava-nos um tal medo que não havia espaço para mais ninguém. A partir do momento que o leproso saiu de cena, houve aqui um momento em que, se calhar vamos organizar a sociedade, e houve ali um momento com as doenças venéreas, tanto que o louco e o sifilítico e outros do género, no século XVII, XVIII, partilham dos mesmos sítios, eram internados no mesmo sítio, e aqui entra a lógica do internamento. Um dos principais eixos, pelo menos aqui nas primeiras 100, 150 páginas do Foucault. O internamento, a lógica do internamento e o Hospital Geral enquanto sítio para uma espécie de devedor do leprosário. O leprosário desapareceu, ficaram vazios vários sítios, já não há leprosos, temos de encarcerar alguma coisa. As lógicas de exclusão do leprosário foram usadas para encarcerar estas pessoas, foram mais afinadas, porque estas pessoas, embora fossem catalogadas como delinquentes marginais, não provocavam o horror do leprosário. Eu acho que o medo que podíamos ir buscar substrato ao mito de Medusa, já não era petrificante. Como não era petrificante, a razão revelou a sua face. A ideia de louco começou a ganhar substância, o homem na altura começou, pomos loucos, as prostitutas, as mulheres devassas, ideias sempre napoleónicas, vão sempre crescendo, não são categorias fixas. E já agora, desempregados. O internamento surgiu como uma grande medida de repressão social. Há aqui um lado ainda mais pernicioso, até na questão dos números. Aquilo que nós temos hoje, talvez não com a profundidade em relação aos números do desemprego, da pobreza, havia qualquer coisa de rudimentar na altura. O rei, o poderoso da altura, tinha acesso a esses números. E esses números eventualmente podiam ser consultados. E isto está presente na história da loucura. E uma das formas de subverter os números, e aqui mais uma vez somos devedores dos leprosos e das gerações seguintes de marginalizados, o guião que chegou aos nossos dias começou a ser escrito por estas alturas. Bom, os números não são muito agradáveis, mas se internarmos estas pessoas todas, por exemplo, os desempregados não andavam muito longe dos loucos. Reter isto, os desempregados, ociosos, e aqui entramos noutro particular que talvez mereça um episódio por si só. A questão do ócio e do lazer era demonizada a ponto da pessoa ser internada, de ser vista como louco. Se calhar há aqui qualquer coisa de muito substancial que o português, por exemplo, até por ter uma história longuíssima de Inquisição, entranhou e ainda não conseguiu regurgitar, separar-se dela. Mais uma vez, começou por ser um grupo, talvez os loucos, sendo que o louco era uma categoria difícil de ajuizar, mas tornou-se uma figura visível. E pensem neste cenário, o leproso cegava o sensor de todas estas figuras, e o médico que regulava, pensemos no diretor desses hospitais, internamentos, antigos leprosários, era uma figura que tinha um poder imenso. Era ele que, a partir do momento que entras aqui, acabava-se o livre-arbítrio, submetido a um processo brutal. E a religião tem aqui um poder. Falta ainda fazer uma espécie de revisionismo histórico desta época, e a religião. Nem a religião servia de boia de salvação nesta altura. Em alturas de real terror, a religião parece que se ausenta. Um pouco como a razão. A razão nos momentos limite parece que não serve para nada. Parece que revela ou a sua verdadeira cara, ou então ela modifica-se. Isso daria pasto para outras divagações, para terem um inventário de delinquentes, marginais, prostitutas, mulheres atiradiças, doidos, sifilíticos, qualquer uma doença venérea, desempregados, ociosos, libertinos. Todas estas categorias, aos poucos, mereceram internamento. A ideia de esta é a sociedade e tudo o que não corresponder a estes critérios merece ser internado.
aquilo que eu ia dizer e não acabei, em relação aos números. Os números não eram satisfatórios, então internámos todas estas pessoas. E todos os números, assim que retiramos isto da equação, os desempregados, evidentemente, se considerarmos os desempregados como marginais, como loucos, e se os encaixotarmos num sítio distante, os números do desemprego diminuem. Este artifício, a forma como lidamos com os números do desemprego que chegou até aos nossos dias, ainda que, em princípio, que se saiba, ainda não os pomos no manicômio, ainda que... Mas aquela ideia de estes gajos estão na esplanada, vem muito beber ao final da Idade Média. É curioso como a mente humana no essencial não se alterou muito. Quando li isso, abri uma cabeça, até do ponto de vista do racionamento dos recursos, mais um lado perverso. É muito mais fácil racionar comida quando grande parte da população está em sítios que não precisa comer muito. Tu estás encarcerado, comes aquilo que te dermos. A razão como a salvação de tudo. A razão, a tecnologia, sempre como a salvadora, mas na prática, quando a razão põe mãos à obra, o que ela faz é o seu avesso. Ainda estou a ler isto, faltam muitas páginas. Foi um belo investimento, o livro é bastante caro e falta um prefácio. Segundo eu vi, o prefácio da primeira edição tinha 100 e tal páginas. Bom, mas o que interessa é o livro. São minudências. E se calhar terminamos aqui. A ideia de Erasmo Roterdão perseguir a razão, sendo que no próprio tempo percebeu os limites da razão, mais uma vez aquela frase, a história da razão é a história dos seus limites, beneficiou ou não de ter essa postura assustadiça. No entanto, se tivesse uma postura mais combativa, teria certamente o destino que outros seus contemporâneos tiveram, cadafalsos e coisas do género. Nada vantajosas se a ideia é viver. Qualquer dia há esses gajos, esses gurus do bem-estar, é o skincare às 5 da manhã e às 6 corda no pescoço. Foucault, no início da sua vida académica, começa a desconfiar da razão. Um grande capítulo do poder, da forma como o homem usa o poder e as suas ferramentas, sendo que a razão começava a ganhar algum peso e o contraponto, o louco, começava a emergir enquanto figura. Para dar-vos esta trívia, havia algo como o navio dos loucos ou a nau dos loucos. Os loucos eram todos embarcados num navio e eram expedidos noutro sítio qualquer. Havia trânsito de loucos naquela altura. No cais, as especiarias. E quando começavam a ver algo a descer, eram só loucos. Pôr os loucos aqui. O que é que isto diz ao nosso tempo? É a lógica dos números. Se expedimos os loucos para outro sítio, não existem loucos. Pegando na ideia do lixo, está presente em documentários que saíram assim nos últimos 2, 3 anos, externalizamos lixo. Naquela altura, externalizavam loucos. Pomos os loucos noutro sítio, logo, quando fizesse o inventário dos loucos do reino, não havia loucos. Logo, sítio porreiro. Mais uma vez, eu tenho mais poder do que acontece em relação ao lixo. Quando se faz a análise dos números, um país sustentável, não há capitalismo sustentável, uma contradição em termos. O que nós estamos a fazer é uma expedição desse lixo, encaixotar esse lixo para um país onde não há legislação. Quando vamos fazer o inventário do lixo no nosso próprio país, não contamos com esses números. É bonito perceber que essa lógica estava presente, não sei se antes, mas aí ganha um folgo histórico. É feito em Barda, de forma sistemática, após o período dos leprosos e o início do internamento, estas lógicas agudizam-se e tornam-se mais subtis. Muita coisa ficou por dizer. Achei curioso ter entrelaçado estas leituras e como o Erasmo Roterdão está a falar com o Foucault e vice-versa, e estão de alguma forma a falar da mesma coisa. Esperanças diferentes em relação à razão. Erasmo talvez mais sonhador, ainda que tenha conhecido o seu avesso, daí o título do livro de Stefan Zweig. Eu acho que se deu conta desse fervor religioso e incapacidade da razão atuar em conformidade diante do fanático. O fanático abalroa a melhor das razões, os melhores argumentos, e quando parecia acabado, surge outra figura, o Maquiavel. Por vezes pensamos que, mesmo após longas batalhas, há uma magra vitória, mas o que sucede muitas vezes é uma mudança de eixo. Passou do eixo mais eclesiástico para o eixo dos nobres. Cautela nesta passagem de pastas. Em relação à loucura, tenho aqui muito por falar, ainda tenho muito por ler. Trarei este livro mais à frente, não sei se no próximo ou daqui a 2. Achei surpreendente perceber que este guião, que é aplicado hoje de forma expedita, quase inconsciente, no que diz respeito à exclusão, em relação ao negro, em relação à mulher, em relação à feminista, começou a ser escrito,
na altura dos leprosos e, sobretudo, depois, quando os leprosos saíram do imaginário. Agora temos estas casas, então agora não vamos usar. Vamos internar isto em Barda. A hipocrisia da Igreja na altura. A forma como arranjar uma ressignificação da salvação. Respeito do leproso, acho que já disse no episódio anterior, vamos te salvar, mas tu lá longe. Aquela ideia de amar o próximo, estender a mão ao necessitado, é muito bonito se não fores leproso, porque aí o medo instala-se entre a mão que salva e a mão que pede ajuda e dinamita toda esta ideia. Por muito que metaforizemos o discurso, se a mão que pede ajuda não alcança a mão que o pode ajudar, não há cá poesia que ajude, não há cá poesia que alimente o menino. Por vezes precisamos sentir o calor humano. E este foi mais o Império das Aspas. Chamo-me Roberto Gamito, ponham 5 estrelinhas e até ao próximo. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then,